Muito bem, hoje está conosco, pode chegar aqui, Jaime, nosso grande amigo Jaime Araújo. Jaime é já vamos, pode preparar aí o programa. Muito bem, Jaime vai transmitir também para o Facebook dele. Hoje nós convidamos pastor, rabino, é tudo, missionário, isso é um shopping. Jaime Araújo para estar conosco, ele que teve o pai se convertendo em 1969, ele se converte em 1974, é batizado em 1974 numa igreja batista. Jaime foi o diretor da escola de treinamento e discipulado que nunca existiu no Brasil. Não existia escola de treinamento e discipulado no Brasil, e ele foi o primeiro diretor de uma escola de treinamento e discipulado. Essa escola por onde eu passei, Gessé, Camila, Letícia, Pedro e outros que estão aqui, passaram, e Jaime, ele é um dos fundadores de Jocum ali no Brasil. Mais tarde, estando diretor também de Jocum em Richmond, ele vai entender que tinha raízes no judaísmo, e Deus o chama para levar a palavra, e agora como um rabino numa sinagoga messiânica aqui na nossa cidade. Hoje, ele vai trazer para nós a ministração, como foi a ceia que Jesus ministrou. Eu gostaria que você aprendesse e observasse, porque isso é importante para nós. Pastor, nós vamos mudar nosso jeito de cear? Não, calma. Nós vamos conhecer como foi aquela ceia que Jesus celebrou. E assim você vai estar ainda mais sólido no seu conhecimento bíblico. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos aqui nosso irmão, meu amigo Jaime Araújo, naquilo que ele vai trazer para nós. Fala ao nosso coração, Senhor, do jeito que só o Senhor pode falar. Que nós sejamos abertos, Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã. E já somos gratos por tudo que o Senhor já tem feito aqui, nesse lugar, neste dia. Usa o teu servo, no nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Over here. Yeah. Então tá bom. Para mim é um prazer muito grande. Meu amigo Douglas, uau, cadê o João? João está ali. Eu conheço alguns de vocês, né? A Andréa, o Gabriel. Vou começar assim. Em 86, eu conheci um pastor famoso lá no Brasil, o reverendo Caio Fábio. E judeu é um povo esquisito, né? Às vezes o pastor, o pessoal conhece o judeu, olha assim, você é judeu? Ih, credo. Aí o Caio Fábio falou comigo, você é judeu? Eu falei, e você também? Que eu conheço a raiz da história dele, conheço pelo sobrenome, é facilzinho de pegar. Ele falou, você tem coragem de pregar numa igreja presbiteriana? Eu falei, oxe, é só marcar. Aí ele marcou, eu fui lá pregar na igreja presbiteriana Betânia, lá em Niterói. E quando eu cheguei lá no culto da escola, eu tenho que ter cuidado quando eu falo, porque às vezes eu troco as palavras e eu quero falar uma coisa, sai outra. Por exemplo, eu vou falar escola, eu tenho que prestar atenção que é a escola dominical, né? Eu já contei para o pastor André o que aconteceu comigo falando isso aqui. E aí, eu cheguei lá para pregar, tinha um copo d'água no púlpito assim, só que tinha um lenço branco cobrindo o copo. Um calor carioca. Devia estar uns 30 e tantos graus. Na igreja brasileira, pelo menos naquela época não tinha ar-condicionado na igreja. Mas estava quente lá em Niterói. Aquele copo de água bonito na minha frente, eu comecei a pregar e beber a água. E quando eu comecei a beber água, o pessoal começou a rir. Eu pensei, meu Deus, eu tenho um cara de quê? Será que eu faço careta quando eu bebo água? Não consegui entender. Se você me perguntar o que é que eu preguei, eu sei lá o que é que eu preguei. Mas eu lembro do que aconteceu.
E cada vez que eu bebia água, a gargalhada aumentava. Até que eu já estava no final da mensagem, eu virei o copo, bebi tudo. Aí deram uma gargalhada, eu virei para era o reverendo Antônio Elias, que já está na glória. Eu falei, reverendo, o que é que tem de engraçado beber a água aqui enquanto está pregando? Ele falou, não, irmão, é que a gente ia ter batismo e você bebeu o batistério. Brian, I'm sorry. I hope you got what I said. Agora, pastor André, tem mais outro pastor aqui, não? Pastor André tem orgulho, diz assim, nós os batistas somos diferentes, né? Eu, pelo menos, fui batizado no Rio. Depois eu fui para Israel, quiseram me batizar no Rio Jordão, eu falei, não, a Bíblia fala em um só batismo, eu já fui batizado uma vez, não preciso ser batizado de novo, não. Mas a primeira música que vocês cantaram aqui, falei para o irmão do meu lado, a parte mais espiritual da música, qual é a parte mais espiritual da música? Qual que é? Todo mundo canta. Vocês estavam cantando que Deus é tão bom. Gente, você não sabe o quanto Deus é bom. Vai lá em West Virginia e pergunta para esses irmãos que foram ministrados se Deus é bom. Pastor André, quando é que você vai o ano que vem? Normalmente é maio, mas esse ano a gente quer em outubro. Outubro eu já estou comprometido. O ano que vem, se não for durante a Páscoa, você pode contar com um handyman. Eu já vi que aqui teve um handyman, porque a plataforma aqui pegaram o frame que a gente usa para colocar debaixo do vaso sanitário e fizeram aqui. Isso é trabalho de handyman. Eu vim para os Estados Unidos em 85 e eu trabalho com a Jocum desde 1975. Então, não me chame de velho, tá bom? Não me chame de velho. Eu tive que parar de jogar futebol porque em 2019 um sujeito, a gente jogando aqui, eu estava disputando o final do campeonato de seniors aqui na Virgínia, e o sujeito quebrou meu joelho, então eu não posso mais jogar. Nem com meus netos eu não jogo mais. Agora, Deus me deu uma unção para trabalhar com coisas que ninguém gosta de trabalhar. O Douglas já trabalhou comigo, o João já trabalhou comigo. Eu gosto de trabalhar em casa velha que ninguém mais faz nada. Agora, Mário, você tem medo de cobra? Cara de Goiás. Eu não acredito. Se você trabalhar aqui em Churchill, eu já peguei tanta cobra. Eu tenho foto, eu tiro foto, porque eu sei que crente não acredita nos outros. Eu tenho foto de cobra black snake, desse tamanho, dessa grossura que eu peguei viva em basement, aqui em Churchill. Na minha neighborhood, quando tem alguma cobra, chama o rabino. Eles acham que eu morro de medo, mas eu vou lá e mato. É muito fácil. Black snake eu não mato porque é protegida pela lei, igual o urubu. Você não pode matar black snake. Você pode pegar viva e botar num matagal e tal, sabendo que ela vai voltar, mas você bota lá. Eu vim para cá em 85, eu trabalhava com a Jocum, primeiro para aprender inglês. E eles me mandaram para o Texas. You all know how they talk in Texas, right? Y'all. Mas para complicar a minha vida, meu professor de inglês era da Holanda. E ele tinha um sotaque que quase ninguém entendia, mas ele era bom na gramática. Que americano não sabe gramática inglesa, né? Mas a pronúncia era terrível. Então, meu inglês é meio assim, como vou falar lá no interior de Minas, meio pros cocos. Mas Deus me deu uma unção de estudar. Naquele tempo a gente não tinha internet, a gente ia para a library, né? Ir para biblioteca, meter a cara no livro, estudar. E eu comecei a estudar, que eu vi que a coisa de construção aqui é tão fácil de trabalhar, tão fácil de restaurar, repair,
de consertar. Falei, rapaz, é moleza. Aí eu ia para a biblioteca e começava a estudar como é que conserta um piso, como é que conserta o drywall. Aí eu fiquei esperto em plumbing, electrical, flooring, drywall, painting. Eu só não faço ar-condicionado em telhado. Eu já tenho 67, então deixa telhado para os mexicanos. E ar-condicionado você tem que ter uma licença especial, você tem que ser treinado naquilo. Você vai gastar $25 mil para receber o treinamento, e depois, para o que você vai ganhar, vai demorar para recuperar os $25 mil. Então eu não faço ar-condicionado. O resto eu faço. Então pode contar com o handyman para o ano que vem. Bem, vamos lá o que interessa. O pastor, meu amado pastor André, me convidou para falar sobre a ceia do Senhor, e a maioria de vocês são crentes em Jesus, ama o Senhor, mas não conhece sua Bíblia. Eu já li a Bíblia toda 24 vezes, estou lendo agora pela 25ª vez. Eu tenho 8 cursos de teologia, e essa semana eu estava preparando a mensagem que eu preguei ontem na sinagoga, e eu vi coisa que eu falei, eu nunca tinha visto isso antes. A palavra de Deus é tão rica, a palavra de Deus é tão poderosa, que quando você ora, abre a sua Bíblia ou o seu celular e começa a ler, o Espírito Santo vai falar com você. Então você precisa ler a sua Bíblia ou o seu celular. O problema do celular, o meu, por exemplo, é que eu tenho 124 versões diferentes da Bíblia no meu celular, em 8 línguas. Mas o problema é que quando eu abro para ler, aí pipoca a mensagem do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, e não dá para ler. Eu tenho que desligar tudo para ler a Bíblia. Então eu prefiro ler a minha velha e surrada Bíblia, que por incrível que pareça, essa aqui foi um presente. O irmão Mário recebeu o presente lá do irmão. Essa aqui foi um presente que acho que, eu vou falar o nome do doutor aqui, só o pastor André conhece. Essa aqui foi o doutor Russell Shedd que me deu de presente. Foi a primeira edição da Bíblia Vida Nova no Brasil, em 1989. Como o Russell Shedd gostava de judeu, né? Acho que ele ainda gosta, que ele está na glória com Jesus, né? Aí ele falou, pai, eu vou lhe dar uma Bíblia, mas eu espero que você leia. Eu li em 6 meses, de Gênesis até os mapas. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis 1 até o último mapa que tiver na sua Bíblia. Eu e o André, a gente conversa muita coisa de teologia, e não é tudo que a gente concorda. Eu uso dizer que concorda é bom para a pessoa se enforcar. Tem coisa na Bíblia que a gente não entende. Tem coisa na Bíblia que é mistério. Tem coisa na Bíblia que eu tenho que ler em português, em inglês, o hebraico, o grego, e forçar minha cabeça. Deus, o que é que isso quer dizer? A vantagem é que Deus falou através de Moisés assim: as coisas reveladas são para nós, as coisas ocultas são para Deus. Graças a Deus, deixa eu falar rapidinho aqui. Apesar de ser judeu, eu não conheci o Senhor até eu ser adolescente. Meu pai era pai de santo. Meu pai, minha mãe, minhas famílias, eles eram tudo macumbeiro lá na Bahia. E quando eu tinha 12 anos, o Senhor Jesus apareceu para o meu pai num sonho e falou para o meu pai que ele estava errado, que o caminho da salvação era Jesus através do Evangelho. 2h da manhã, meu pai se levantou. André, acho que eu vou falar mais de meia hora. 2h da manhã, meu pai se levantou e foi na casa do pastor da Igreja Batista, que só tinha 2 igrejas na minha cidade, a Igreja Batista e a Adventista. Como meu pai tinha mais relacionamento e tal, foi na casa da Igreja Batista 2h da manhã e bateu na porta. O problema é que meu pai era o delegado. E o apelido do meu pai, André, tu lembra o apelido do meu pai? Como que é o apelido do meu pai? Treme Terra.
2 horas da manhã, treme terra bater na porta de alguém, é bronca. O pastor perguntou, quem é? Ele falou, Nicinho Araújo. O pastor falou para a esposa, vamos orar que é problema. A esposa correu para dentro do quarto e o pastor abriu a porta, mas meu pai deu a senha, deu o password. Pastor, ora por mim. Pronto. Naquela hora, agora, isso aqui é um pastor batista tradicional, da Santa Amada Igreja Batista Brasileira, não é cópia não, tá? Igreja Batista Brasileira, André sabe o que eu estou falando aqui, né? Assim, pô, esse cara veio aqui para pisar no pé da gente. Eu piso mesmo. Se você estiver na minha frente e não sair, eu piso nos seus calos. Aí, quando o pastor está na glória, pastor, o nome é famoso, mas não é o que você conhece, não. Pastor Valdomiro Oliveira começou a orar para o meu pai. Você lembra que quando Ananias começou a orar pelo apóstolo Paulo, que caiu escamas dos olhos de Paulo? Meu pai não caiu escama, não. Caiu o poder do Espírito Santo na vida do meu pai, que na hora o homem foi transformado. E ele começou a falar em língua estranha junto com o pastor Batista falando língua estranha, meu pai falando língua estranha, e a esposa do pastor se apavorou. Ela achou que os dois estavam loucos. Depois de um certo tempo, o pastor falando com meu pai, explicando o que era evangelho, meu pai falou, agora o senhor vai na minha casa para converter toda a minha família. O pastor falou, não, eu não converto ninguém. Não, o senhor vai. Agora, treme terra falar para alguém, você vai, você baixa a cabeça e vai. E ainda ele estava com aquele 38 na cintura, né, inseparável. 5 horas da manhã chega o pastor Valdomiro e meu pai lá em casa, meu pai acorda todo mundo e falou, olha, você não precisa me seguir, mas você vai seguir Jesus que esse pastor vai falar. Eu fiquei meio desconfiado, porque umas 2 semanas antes, a Igreja Batista existia um alto-falante, e ficava cantando lá, depois o pastor convidava o povo para o culto, e meu pai falou umas coisas do pastor que não foi muito legal, não. Aí eu pensei, gente, umas 2 semanas atrás, meu pai falou que o pastor é um filho um cabra safado, bababá, e agora... Eu não entendo isso. Eu não sou mineiro não, mas sou atleticano, graças a Deus. Espera. Em Minas Gerais tem 2 tipos de pessoas: os atleticanos e os perdidos. Aí o pastor começou a falar. Eu não lembro, gente, o que é que ele falou tudo. Eu só lembro de uma coisa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aquilo entrou na minha cabeça um negócio muito, assim, muito forte. Isso foi numa sexta-feira. No sábado, minha cidadezinha virou uma loucura. Todo mundo queria ver meu pai, que agora era crente. E meu pai começou a pregar na feira, sábado, para todo mundo. Para você ter uma ideia do que aconteceu, no domingo, meu pai chegou na escola dominical, né, André? Dominical, e falou, pastor, eu quero ser batizado. O pastor falou, não, irmão, não é assim não. Você tem que ser treinado. Meu pai falou, não, senhor, eu vou ser batizado hoje, e lá no Rio Pontal. Agora, treme terra fala assim, gente, você não sabe o que é o poder que aquele homem tinha. Ele morreu há 2 anos atrás, com 101 anos, fundou 29 igrejas e pregou o evangelho. Meu pai não respeitava ninguém. Uma vez ele, como delegado, ele foi no fórum dar testemunho, ele pregou primeiro para o juiz falou, se o senhor não cala a boca, eu mando lhe prender. Aí ele falou assim, o senhor prende e lá dentro eu vou pregar para todo mundo. Ele é meio nervoso, né? Naquele primeiro domingo, que depois que meu pai tinha se convertido, meu pai pregou no sábado, tanta gente aceitou Jesus, que no domingo o pastor teve que batizar meu pai e batizar mais 38 pessoas que se converteram ali. E Deus usou aquele homem de uma maneira tal que
todos da minha família, nós éramos 12 irmãos, agora nós somos só 9, 36 netos, 28 bisnetos e 6 tataranetos. Nós somos aqui nos Estados Unidos, no Brasil e no Japão, todo mundo crente em Jesus. A influência do meu pai na minha vida é tão forte que todos os dias eu lembro aquela imagem daquele homem, cabeça branca, ajoelhada nos pés da cama, com a sua Bíblia aberta e orando e pedindo misericórdia a Deus por todos nós. Aquilo me impressionou. Aí, como todo bom baiano, eu fui para São Paulo. Na minha geração, agora que você fala, cresce meu filho para ir para Richmond, para ir para os Estados Unidos, né? Na minha geração assim, cresce meu filho para ir para São Paulo. Por isso que a gente não cresceu, ficou tudo pequeno, de tanto tapa que levou na cabeça. Oh, by the way, você pergunta, por que esse cara usa essa cuia na cabeça? Isso aqui chama kippah. Isso aqui é um símbolo que eu estou debaixo da autoridade de Deus. Tá bom? Talvez você... E você não usa, como esse dia alguém perguntou, você não usa aquele pano de lista quando vem na igreja? Não, falo, não, que aqui não é sinagoga, aí já é muito complicado, né? Agora o kippah eu uso porque eu sei que eu estou debaixo da autoridade do Altíssimo, eu tenho autoridade para pregar a palavra. Eu posso te contar história, porque eu uso kippah, o que já aconteceu, mas deixa para lá que você não tem tempo para ouvir tudo. Depois que eu fui para São Paulo, eu comecei a experimentar outra coisa da vida, que lá em Itapitanga não tinha. E comecei a perceber que o mundo era muito mais colorido do que lá em Itapitanga. E aí vocês sabem, um cabra de 17 anos, sozinho em São Paulo, eu arrumei um emprego, ganhava bem. Moleque de 17 anos, eu ganhava cerca de 10 salários mínimos por mês, então eu tinha tudo o que eu queria, inclusive. Aí, um amigo meu falou, rapaz, tem uma igreja batista ali que é uma benção, vamos lá. Eu falei, vamos. Quando eu cheguei na igreja batista, tinha tanta menina bonita, que eu falei, rapaz, eu vou ser crente dessa igreja. E foi dito e feito, misericórdia, só o sangue de Jesus. Mas no dia 25 de agosto de 74, a gente estava, o pastor convidou para a gente ir não fala coisa, quando você vai de outra cidade para pregar, eu esqueci a palavra. O intercâmbio, obrigado, o intercâmbio em outra igreja no interior de São Paulo. E nós fomos. E o negócio lá foi muito, muito bom mesmo. Deus abençoou, muita gente se converteu. Quando a gente estava voltando, o pessoal estava cantando dentro do ônibus. E naquela música que estava cantando, Deus começou a falar comigo. Você é hipócrita. Você canta uma coisa, fala uma coisa, mas você não vive. Ei, o Moisés, meu amigo, estava do meu lado. Eu olhei para o Moisés e falei, o quê? Ele falou, o quê? Eu falei, o que é que você falou? Eu falei, eu não falei nada. Eu pensei que era Moisés que estava falando comigo, que era como se eu tivesse ouvido aquela voz tão forte dentro de mim. Aí eu parei e falei, só pode ser o Espírito Santo, porque o diabo não vai falar comigo para eu ser melhor pessoa e seguir a Jesus. E eu parei ali, fui lá na frente, falei com o pastor Epaminondas, era o meu pastor. Eu falei, pastor, aconteceu isso aqui agora. Ele falou assim, Jaime, eu queria conversar com você faz tempo. Você precisa realmente aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus ali naquele ônibus, aquele dia. 25 de agosto de 74, em outubro eu fui batizado. 75 começou, eu estava ganhando muito dinheiro, eu estava muito bem, aí Deus começou a mexer comigo, que aquilo não era o meu chamado. Aí eu falei com o pastor, eu quero ir para o cemitério batista, para o seminário batista, lá do Rio de Janeiro, onde o pastor André estudou. Aí ele falou, não, antes de você ir para o seminário batista, eu vou mandar você fazer um curso em Belo Horizonte, numa organização que trabalha com jovens. Quando você aprender mais, você vai para o seminário. E eu fui para esse trem em Belo Horizonte, que ainda ia começar, que não existia ainda, chamado Jovens com uma Missão Jocum, em dezembro de 75. E fui fazer um curso de 6 meses.
Os 6 meses que demoraram, 40 anos. Eu sofri 40 anos na Jocum. Agora, como o meu povo, meu antepassado, e muitos de vocês que não sabem, eu olho aqui, eu vejo tanta gente aqui que tem raiz judaica que não sabe que tem. E cearense, assim, por exemplo, mineiro. Nosso povo sofreu 40 anos no deserto até entrar na terra prometida, né? Eu também. Depois de 40 anos, eu pedi licença da Jocum e eu vou viver minha vida com minha esposa e meus netos, meus filhos, e pregar na minha sinagogazinha é muito mais fácil. Bem, da verdade, muitos lugares que eu vou, ninguém nunca me viu. Aí fala assim, você é o esposo da Maristela? Todo mundo conhece a Maristela, mas Rabino Jaime não conhece não. Agora vamos lá para o que interessa, tá bom? Se eu não te provoquei a você buscar a Deus, se eu não te provoquei a você amar Jesus mais do que antes, eu vou te provocar agora. Quando a gente fala, vamos celebrar a ceia do Senhor, o pastor André vem aqui, o Sambariels, e lê isso aqui, porque isso é a verdade, isso está na Bíblia, e a gente lê isso todo mês. É ou não é? Então, quer ler comigo? 1 Coríntios 11, começando no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, presta bem atenção nessa palavra, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, que em hebraico nós chamamos da Brit Hadashah. Tem alguém aqui com o sobrenome de Brito? Não tem ninguém aqui com o sobrenome de Brito. Está cheio de mineiro, cheio de baiano com o sobrenome de Brito e não sabe que é judeu. Brito é novo. Tá? Então, o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Guarda essa palavra. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Essa equipe que foi para West Virginia estava fazendo isso. E você que vem para aqui para ganhar dinheiro, você tem que ganhar dinheiro e saber que Deus lhe trouxe aqui para você ser testemunha de Jesus. Você não veio para aqui, se você veio para aqui só para ganhar dinheiro, você tem que se converter. Eu sou muito chato e eu sou radical. Por isso eu sou atleticano, é preto ou branco. Agora, para você entender a ceia do Senhor, a gente tem que voltar para a Torá. Você sabe o que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia que Deus deu para Moisés. Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio. Ou como a gente fala em hebraico, Bereshit, Bemidbar, Shemor, Vaikra e Devarim. São os nomes dos livros em hebraico, que é por sinal uma coisa bem interessante. Os nomes dos livros em hebraico vêm da primeira palavra que começa o livro. Por exemplo, o livro de Gênesis começa assim, Bereshit bara Elohim. No princípio, criou o Senhor. Então, no princípio, em hebraico é Bereshit, é o nome do livro. Você fala, mas minha Bíblia de Gênesis, está certo também. Olha, Deus falou com Moisés lá no Egito ainda. Pastor, Rabino, Jaime, Ereva, como você quer me chamar. Por que você vai falar sobre isso? Para você entender o que é a ceia do Senhor, você tem que entender. Não, a ceia do Senhor foi Jesus que começou ali quando ele estava para ser crucificado. Foi não. Jesus estava cumprindo um ritual que já tinha 1.600 anos que os judeus praticavam. Hello? Are you here? Jesus estava cumprindo uma tradição de 1.600 anos
que os judeus já praticavam. E Jesus, vou te chocar, Jesus é judeu. Quer que eu piore a coisa? Jesus era fariseu. Que isso, irmão? Fariseu é hipócrita. Hoje nós dizemos que fariseu é hipócrita porque a gente vê como que é as coisas. Mas a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de como ele ensinava, era de um fariseu. Como Paulo disse assim, eu sou fariseu dos fariseus. Quer dizer que o cara era bem fariseu. Não quer dizer que você é hipócrita. Quer dizer que a linha de pensamento era a mais bíblica possível que a pessoa podia ter. Se você não fosse fariseu naquela época, você era saduceu. Saduceu não é crente em Jesus, não. Tá bom? Então, Deus falou para Moisés, portanto dizei aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Ou em hebraico, eu sei, é impronunciável isso em hebraico, gente. Deus fala assim, YHWH, sei. There is no way to pronounce. Não tem como pronunciar isso. O nome de Deus é impronunciável. A gente chama Deus, a gente chama Adonai, a gente chama Elohim, a gente chama o Senhor, a gente chama... tem 103 nomes na Bíblia que a gente chama Deus, porque não tem como pronunciar o nome dele mesmo. Por exemplo, ele fala assim, eu sou quem eu sou. Essa é uma junção de um monte de coisa, tá bom? Aí presta atenção agora. Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Acho que eu errei aqui a coisa, com grande juízo. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Se você prestou atenção, eu vou voltar, veja que Deus falou, ó, eu vou tirar debaixo das cargas, eu vou livrar da servidão, eu vou resgatar, e eu vou tomar vocês como meu povo, ok? São 4 promessas que Deus fez aos filhos de Israel, nesses versículos, que nós judeus cultivamos essas promessas até hoje, e isso tem a ver com isso aqui. Você vem todo primeiro domingo e toma um cálicezinho desse, que por sinal não é vinho, é suco de uva, mas não tem problema, representa, tá bom? Não precisa ser vinho é coisa de judeu. Batista bebe suco de uva, tá bom. Só que Deus deu para Moisés uma coisa mais completa. Presta bem atenção que eu vou te falar agora. Se você não prestou em nada ainda, presta atenção. Celebrar a ceia do Senhor uma vez por mês com um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho, um cálice, tá certo. Entendeu o que eu estou falando? Tá certo. É só que é incompleto. A coisa completa, eu vou te mostrar agora na Bíblia como é que é. Vos tirarei debaixo das cargas, primeira promessa. Segunda promessa, vos livrarei da escravidão. Terceira promessa, vos resgatareis. E quarta promessa, vos tomarei com meu povo. Presta atenção que eu tenho aqui 4 cálices, ok? Cada cálice aqui vem daquela promessa que Deus deu. Todo ano, durante a Páscoa, a gente celebra a Páscoa do Senhor como manda a Bíblia. Se você prestou atenção no que eu li no início, que Paulo falando, fala de depois de haver ceado. Existia uma janta. Depois que eles jantaram, aí entrou essa história aqui, tá bom? Então vamos lá. A instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será o princípio dos meses, este será o primeiro mês do ano, que é mês de janeiro, né? Não. Pela Bíblia, o primeiro mês do ano é o mês de Aviv, que começa, dependendo do ciclo, começa no final de março até final de abril. Esse ano, o ano bíblico, o mês de Aviv, começou
no dia 10 de abril. Você fala assim, não, mas nós celebramos a Páscoa aqui, foi dia 31 de março, porque é a Páscoa dos católicos. Eu não sou anticatólico, tá bom? Eu já preguei em igreja católica. Deixa eu falar uma coisa aqui que pode te assustar. Já preguei em igreja católica, já preguei em centro espírita, prego na Universal, prego na Batista, prego aonde me chamar. Eu prego, não é meu evangelho, é o evangelho de Jesus. E eu vou pregar o evangelho de Jesus. Se você não concorda, é seu problema, não é meu problema. Ah, eu não concordo com você. É seu problema. Minha mulher não concorda comigo um monte de coisa. É problema dela. Então esse será o primeiro mês do calendário judaico. Tá? Falai a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Êxodo capítulo 12. Não, pastor, irmão, isso é coisa do Velho Testamento. É mesmo, né? Coisa do Velho Testamento, né? Não, gente, quantas vezes eu já ouvi pastor falar comigo: cara, que é isso, Jaime? Eu sou crente do Novo Testamento. Eu falo assim: a minha Bíblia é completa. A minha Bíblia tem Novo, Velho e mapas. Por sinal, a tradução da Bíblia que eu uso em inglês chama-se Bíblia Judaica Completa. Tá? É bem diferente assim o linguajar das outras, do King James ou so. Tá? Então, tomar um cordeiro, ok? E nada dele deixará até pela manhã, mas o que dele ficar será até amanhã, queimareis no fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, comereis apressadamente. Essa é a Páscoa dos batistas. O que é que diz a Bíblia? Pastor André, você está com sua Bíblia aberta aí? O que é que diz na sua Bíblia? A Páscoa de quem? Aí você pega, dependendo da tradução da sua Bíblia, em português, você abre lá no livro de João, fala assim: a Páscoa dos judeus. Assim, peraí, a Bíblia aqui fala que é a Páscoa do Senhor, aqui fala que é a Páscoa dos judeus e o resto do povo. Cuidado com essas... Não é com os títulos que botam na Bíblia, nos capítulos. Cuidado, tá? Tem alguns que eu e o André aqui a gente conversa, hein? Eu disputo veementemente os títulos que puseram depois, que acrescentaram, tá? Agora lembra isso, eu, Jaime Araújo, creio que a Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis até os mapas. Tem a palavra do diabo? Tem a palavra da jumenta? Tem, mas o contexto é a palavra de Deus, tá bom? Aí, essa é a Páscoa do Senhor. Agora, quando Jesus estava para ser morto, ele tinha que celebrar a Páscoa, porque é costume judaico. Toda Páscoa, ou como a gente fala em hebraico, Pessa. Se você vier para mim em inglês falando que é Easter, eu falo: tu está repreendido no nome de Jesus. Easter é uma deusa alemã, uma deusa da Escócia. Páscoa em inglês não é Easter. Páscoa em inglês é Passover, ok? Nem use o nome da demônica Easter, ok? Nem use. Em inglês é Passover, em português é Páscoa mesmo, e está certo, nossa língua está muito certa. Tá? Aí, veja o que aconteceu. E no primeiro dia dos pães asmos, infelizmente isso aqui não é um pão asmo, mas a gente usa assim mesmo. Eu ia trazer uma caixinha com pão asmo, mas na pressa para sair, esqueci em cima da mesa. Eu falei para o pastor André: o pão asmo é um pão quadradinho assim, chatinho, que todo rabino tem que fazer isso antes de comer. A gente pega o pão e bota contra a luz, para a gente ver se ele tem 613 furinhos. Rabino, você já contou? Eu conto sempre, para ver se ele tem 613 furinhos. Que aí eu vou saber que é um pão asmo judaico mesmo. Sabe por que 613? Porque para nós judeus, Deus deu 613 mandamentos.
253 a gente não precisa mais praticar, porque Jesus já cumpriu por nós. Mas tem o restante que a gente precisa. Agora, Deus é tão bonzinho para vocês, batistas, só tem 180 mandamentos que você precisa cumprir. Deixa eu fazer uma coisa bem rapidinha que não estava na mensagem não. Pega o nome na sua mente, ou você na sua calculadora, e bota aí, 603. 613, certo? 613. 613. Faz a soma desse número aí, quanto que dá? 6 mais 1 mais 3. 10. Aí Deus pegou 613 mandamentos, resumiu e deu os 10 mandamentos. Viu como Deus é matemático? Aí vem o tempo da revelação. O Senhor Jesus não mudou nada da Torá. Eu te provo em Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 22, que ele falou assim: eu não vim mudar a Torá, eu vim cumprir. Tá bom? Aí o Senhor Jesus pegou, a gente chama o tempo da revelação, porque antes a gente lia, mas não conseguia entender, tinha aquela escama, tinha aquele véu na cabeça, na cara, a gente não conseguia entender. Aí veio o Senhor Jesus e abriu o véu do santuário e trouxe a revelação. Aí ele falou assim, ó, pegou os 10 mandamentos e falou assim: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e teu próximo a ti mesmo. Cumpriu toda a lei. Você pega 613 e junta, dá 10. Você pega 10 e corta o 0, fica o quê? 1. Você só precisa praticar esse único mandamento, que é casado, né? Um mandamento casado com 2 é igual marido e mulher, tá? E se você fizer só isso, cumpriu toda a lei. Você está salvo, batizado, você não sei, talvez você vai precisar ser batizado, mas você está firme. Aí, gente, vem Jesus para cumprir a Páscoa, algo que ele já fazia todos os anos, tá bom? Eu posso te provar na Bíblia. Aí os discípulos perguntam: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Marcos capítulo 14, 22 a 26, eles já estavam ali. Presta atenção nos verbos. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando, em hebraico diz que ele deu uma braca. Braca é uma bênção. Ele pegou o pão e falou assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei hagafen. Bendito és tu, Senhor Deus, Rei do Universo, que traz o pão da terra. Eu vou falar no finalzinho aqui, quando vocês receberam o pão, eu vou repetir essa bênção, tá bom? Aí eles já estavam comendo, aí ele pegou do pão e deu essa bênção, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, agora tem um enigma aqui, e tomando o cálice, dando graças, aí ele falou: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. Tá bom? E todos eles beberam. E disse-lhes: isso é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Minha tradução não está perfeita. Que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, não beberei. Ele disse que ele não ia beber mais do fruto da vide até aquele dia em que beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, vê que eu sublinhei ali o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Estava conversando com o pastor André, que dia foi? Quinta? Sexta. A gente estava falando sobre isso. Aí pastor André já tem a pergunta que todo mundo que lê a Bíblia tem: qual foi o hino que eles cantaram? Eu sei, eu vou falar para você daqui a pouco. Aí vem a história dos 4 copos. Lembra que eu falei das 4 promessas que Deus deu aos filhos de Israel?
Então, aqui são os 4 copos. Eu tirei essa foto ontem, mas o caminho de mesa ali foi um presente de uma prima minha, atrapalhou um pouco a foto. Mas dá para você ver, não dá para ver. Dá para você ver que tem o primeiro copo, segundo copo, o terceiro copo é diferente dos outros. Por isso que eu pedi para a irmã fazer a mesma coisa aqui. O primeiro copo, o segundo copo, o quarto copo, o terceiro copo é diferente. Por quê? Porque o primeiro copo é chamado o copo da santificação. Antes de começar a ceia da Páscoa, ou seda, a gente dá a bênção do primeiro copo, copo da santificação. A Bíblia fala assim, ó, sem santificação ninguém verá o Senhor. André, quanto tempo mais eu tenho? Muito? Pouco? Olha, senão fala a tarde toda, mas eu tenho que correr daqui para o aniversário da minha filha. Então, o primeiro copo é o copo de quê? Santificação, certo? Aí, Jesus, ou eu dou a bênção durante o cedo da Páscoa, a gente toma o primeiro copo e vamos comer o cordeiro e as ervas amargas e o pão ázimo, ok? Aí depois de toma e bebe e tal, vem o segundo copo, que esse aqui é bem interessante, chama-se o copo das pragas, ou da salvação. Por quê? Para o perdido é copo da praga, para o salvo é salvação, porque nesse copo, quando a gente vai tomar, a gente conta a história de como Deus mandou as 10 pragas, e a gente faz uma cerimônia interessante para poder as crianças entender o que a gente está falando, porque no culto da gente as crianças não saem não, fica tudo lá, tá? Então a gente fala, para cada praga, a gente enfia o dedo no copo e bota lá, trevas, sapo, o rã, piolho. Então faz isso 10 vezes, para as crianças aprenderem de onde vem a coisa. Aí depois disso, novamente a braca, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri ha'agafen, a gente toma e come de novo. Um seder, ou a ceia, dura 2 horas no mínimo, depende do rabino. Na minha sinagoga eu falo 2 horas porque tem muita gente velhinha, aí fica doido para ir embora, então eu tenho que correr, ele não deixa eu falar muito assim não, tá bom? Aí eles comem, tal, aí vem a terceira promessa, o cálice da redenção. Gente, Jesus estava comendo a Páscoa com os discípulos, ele fez o primeiro copo, ele fez o segundo, aí no terceiro, ele falou, agora eu vou ensinar uma coisa nova para vocês. Esse cálice da redenção, sou eu, Jesus. Eu sou a redenção. Eu sou a vida. Você vai beber desse cálice, você vai ser redimido forever. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Por isso que Paulo fala assim, ó, cada um se examina a si mesmo, porque esse cálice aqui é muito mais sério do que os outros. Quer dizer que de agora em diante você vai pertencer ao Senhor eternamente. E se desviar, problema seu. Jesus pegou o terceiro cálice, abençoou e Deus deu para os discípulos. Esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Esse é o cálice da Brit Hadashah. Esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. E lembre-se, fazer isso até que ele volte. Meu pai morreu bebendo o cálice, esperando Jesus voltar. Para ele, Jesus voltou. Meu pai morreu com 101 anos de idade, cheio de saúde. Pena que tomou a vacina de Covid e a vacina matou meu pai. Que é isso? É problema meu. Eu creio que foi e acabou. Tá bom? Então, os quatro copos são assim. E aí, é isso que eu ia trazer, esqueci. O pão asmo, ou pão sem fermento. Por que o pão sem fermento?
Deus fala várias vezes, usando o fermento como exemplo do pecado. Você nunca come fermento? Não, a gente come bolo, a gente come o pão rala, toda sexta-feira tem fermento, mas na Páscoa não. São 8 dias que a gente come pão sem fermento. Esse ano, né, eu gosto demais do rala. Você pega o rala, o matzá, que é o pãozinho, esse pão ali, você bota manteiga, você bota, fica gostoso com, como fala, manteiga de amendoim? Manteiga de amendoim, você pega um ovo frito assim, frita um ovo bonito, bota por cima e come, e com uma delícia. Ele puro, tem gosto de bolacha cremicá, aquela água e sal. Eu gosto. Com café com leite, agora não é qualquer café, né? Eu sou baiano, mas eu sou bem mineiro. Café é 3 corações, o resto é imitação. Aí então, a gente pega o pão e come. E depois que comeu, tomou os 4 cálices, encheu a barriga, aí vem o 4º cálice, que é o cálice do louvor ou da ação de graças. E foi depois que eles tomaram esse cálice que eles cantaram o hino. Presta bem atenção na sua Bíblia que fala cantaram o hino. Qual que foi o hino? Eu gosto dessas coisas, deixar você esperando o que é que vem. Primeiro copo da santificação. Segundo copo da salvação ou das pragas. Terceiro copo da redenção ou da nova aliança, da Brit Hadashah. Quarto copo, o copo do louvor ou ação de graças. E o hino é o Salmo 136. Que a gente canta toda Páscoa, a gente canta o Salmo 36. Então, vamos fazer exercíciozinho rapidinho aqui? Acho que ainda tem tempo. Vamos cumprir aqui a Bíblia um pouquinho. Salmo 136. Eu vou fazer, igual a gente faz na sinagoga. Eu vou fazer a primeira parte e vocês repetem a segunda. Tá bom? É bem fácil. Veja bem. Rendei graça ao Senhor porque Ele é bom. E vocês? Rendei graça a Deus dos deuses. Rendei graça ao Senhor dos senhores. Ao único que opera grandes maravilhas. Agora, como eu sei que a gente não tem tempo para ler o resto do Salmo, você já fica sabendo o que é o hino que Jesus cantou junto com os discípulos. Daí eles saíram e foram para o Monte das Oliveiras. Toda vez que eu vou a Israel, eu tenho que ir no Monte das Oliveiras e eu tenho que ir no Getsemane. Tem poucos lugares em Israel que eu sinto tanto a presença do Senhor como no Getsemane ou no Muro das Lamentações. É um negócio misterioso, eu não sei explicar. Eu estava no Getsemane e tem aquelas oliveiras, e lá está escrito, oliveiras milenares. Algumas têm 3.000 anos. Provavelmente debaixo daquelas oliveiras foi onde o Senhor Jesus foi orar por você e por mim. Debaixo daquelas oliveiras foi onde Ele suou sangue. Uma coisa é você ler na Bíblia, e chorou, e outra coisa é você estar lá e você sentir, uau, He was here. Gente, uau. Outra experiência maravilhosa que eu tive uma vez foi no Monte das Bem-aventuranças, em Cafarnaum, na Galileia. Você sobe no monte e tem uma pedra lá que eles falam que foi a pedra que Jesus sentou para ensinar, para dar o sermão do monte. Gente, eu sentei naquela pedra. Uau! Era como se o Senhor Jesus estivesse ali. A presença dele está lá. Você sente a presença do Senhor. Você anda pelas ruas de Jerusalém antiga. Se você não sentir a presença do Senhor, você precisa se converter.
Tem aqueles judeus ortodoxos que eu oro por eles o tempo todo para que as escamas caiam dos olhos deles, para que o Espírito Santo traga revelação na vida deles, porque eles leem isso aqui o tempo todo, mas não entendem. E pelo amor de Deus eu te peço, quando você lê isso, pede ao Espírito Santo para abrir seu entendimento, para você ver as maravilhas da palavra de Deus. Não, eu vou chorar. Esse é o prato que a gente come na Páscoa, tá? É cordeiro e ervas amargas. Foi isso que Deus falou lá em Êxodo capítulo 12, para os filhos de Israel comerem o cordeiro e ervas amargas, para lembrar da miséria que era quando você estava no Egito, para lembrar da miséria que era quando eu estava lá na macumba, para lembrar da miséria que eu tive na minha adolescência, que hoje eu estava falando com um amigo meu. Se eu não tivesse me convertido, gente, eu já teria morrido. Porque eu gostava de provocar as pessoas. Meu pai cometeu um erro muito grande. Quando eu fiz 10 anos de idade, ele me deu um revólver 32 e uma caixa de bala. E me ensinou a atirar. Agora, Douglas conhece Clarissa, minha filha. André conhece Clarissa, minha filha. Você conhece Clarissa? Eu não atiro tão bem quanto Clarissa. Clarissa derruba um passarinho a 30, 40 metros de distância, assim, pega, pum, pum. Eu não sei fazer isso, eu sei o que meu pai me ensinou. Meu pai me ensinou muito errado, mas me ensinou. Nunca pegue essa arma se você não vai usar. E se você for atirar, o lugar de atirar é no meio dos olhos. Uma vez quase que eu fiz isso. Quase eu matei um rapaz que estuprou uma menina que morava com a gente. Eu tinha 14 anos de idade. Se o Senhor Jesus não tivesse entrado na minha vida, provavelmente não, com certeza eu não ia estar aqui compartilhando com você da palavra de Deus. Jesus não é apenas o maior dos profetas judeus. Jesus não é apenas o Messias de Israel. Jesus não é apenas o Salvador da humanidade. Jesus é o seu Senhor. Jesus é o seu Salvador. Jesus é aquele que desceu do céu, experimentou tudo que de ruim de West Virginia ou alguns lugares do Brasil que eu já trabalhei, misericórdia. Eu trabalhei no sertão de Ceará, no sertão de Pernambuco, nas favelas do Rio de Janeiro. Tem lugar no Rio de Janeiro de favela, quer dizer, isso aqui não existe. Eu já trabalhei em lugares da Bolívia, que dizem assim, meu Deus, como é que as pessoas conseguem viver numa condição subhumana? Jesus não morreu apenas por eles. Jesus morreu por nós. Não apenas para nos perdoar os pecados, não apenas para trazer santificação, não apenas para trazer a salvação, mas para nos libertar completamente. Agora, eu não vou fazer com você o que eu já fiz. Eu estava pregando na igreja, o pessoal não estava prestando atenção, eu peguei o caso e joguei, batizei todo mundo, para você acordar. Conclusão. Lembra disso? Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide, até aquele dia que beber novo no reino de Deus. Are you ready? Você está pronto para beber do cálice da Brit Hadashah? Você está pronto para beber do cálice da nova aliança naquele dia? Eu não sei quando vai ser aquele dia. Ontem eu estava conversando com um amigo meu e falou assim, rapaz, você não fica velho não? Eu falei assim, como não fico velho? Não jogo mais nem futebol. Se você não joga futebol é que você é velho. Eu quebrei o tornozelo esquerdo jogando futebol, quebrei o tornozelo o joelho direito jogando futebol, deslocaram o meu ombro jogando futebol, porque eu era um atacante chato. Eu aprendi a dar cotovelada, cuspir na cara dos caras, encher a paciência do zagueiro para ele ficar irritado, ele não conseguia pensar, eu jogava a minha bola. Você está pronto para aquele dia? Eu não sei quando será, mas aquele dia está se aproximando
cada dia mais rapidamente. É a Agenda 2030, é o para mim não interessa. Eu sei que o que está acontecendo no mundo atualmente não é normal. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem cerca de 250 tornados todos os anos. Só esse ano, nós já tivemos 850 tornados. Esse final de semana no Texas, eles estão experimentando a terceira inundação. Sexta-feira, enquanto eu estava falando com o pastor André, estava caindo chuva de gelo no Texas, que eles estavam usando snowplow para tirar o gelo da rua, na primavera. Você viu o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Eu tenho 3 irmãs que moram no Rio Grande do Sul, misericórdia. A família da minha esposa toda mora em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Graças a Deus, ninguém da nossa família foi atingido diretamente. A água não entrou na casa de nenhum das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, dos meus cunhados, nem por milagre. Ontem uma senhora na sinagoga me perguntou: ô Rabino, você acha que morreu milhares de pessoas na inundação lá no Rio Grande do Sul? Eu falei: olha, o governo brasileiro nunca vai dizer a verdade. Eu tenho 3 sobrinhos que estão trabalhando no... Como? No resgate. Isso, obrigado. E eles me contaram coisa de arrepiar, de entrar em casas, conjuntos residenciais de prédio de 3 andares, os 2 primeiros andares estão completos de água e corpos lá não identificados, depois vai ser identificado, aos montes. Enquanto estava acontecendo isso no Rio Grande do Sul, aconteceu uma tremenda cheia em Porto Rico. Aconteceu uma coisa que fazia 400 anos que não acontecia, cheia em Dubai. Aconteceu cheia na China. Aconteceu cheia na Índia, terremoto na Itália. E você acha que é normal? Agora eu vou falar pernambuquês. É não, vice? É, Douglas? Vice? Eu não sou alarmista, muito pelo contrário. Minha esposa até acha que, rapaz, você precisa crer mais. Acho que, sabe, eu sou daquele tipo assim, crente bully. Né? Sabe o que é crente bully? Crente de pouca fé. Tem muito crente que uns fede mais, outros fede menos. Né? Eu sou aquele tipo de crente de pouca fé. A minha fé é bem pequenininha. Eu vejo as coisas da minha esposa. Jaime, pelo amor de Deus. Calma, mulher, calma. Em 2011, aqui em Richmond, eu morava aqui na Gaskins. Na mesma semana a gente teve um furacão que passou aqui na Gaskins. A gente teve terremoto aqui, na mesma semana. E quando o furacão passou, o que é que Rabino Jaime fez? Eu tinha uma câmera Pentax muito boa, eu fui lá para fora tirar foto. E Marcelo, eu vou chamar a polícia. Eu falei, chama, eles não vão vir. Eu gosto de estar lá na frente. Eu tenho furo de chifre de vaca nas pernas, porque eu fui na cabeça de uma vaca com 8 anos de idade, agarrar no chifre da vaca, e a vaca não gostou e me espremeu na cerca. Você está pronto? Se você não está pronto para aquele dia, ainda tem tempo. Hoje, quando você tomar o cálice e comer do pão, sonde o seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus sondar o seu coração. André, não. Tem uns irmãos que vão distribuir o pão e o vinho, pronto, está na hora. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Se você precisar de uma oração, quer botar para fora, tem um pastor aqui, tem uns irmãos. Rabino, eu queria falar com você. Primeiro você fala para o pastor André. Se o pastor André permitir, eu entro na dança, porque eu não gosto de mexer com a ovelha dos outros não, que é muito complicado. Tá bom?
Mas deixa o Espírito Santo falar ao seu coração e lhe preparar para aquele dia. Porque para você que já é salvo, para você que já anda com Jesus, faça o que esses irmãos têm feito em West Virginia, faça onde você está. Se você ler Mateus 28, na versão judaica, Jesus falou assim, ó, enquanto vocês vão, pregai o evangelho. Aonde você estiver. Na casa que eu trabalho, no meu trabalho não dá. Seja testemunha de Jesus, mesmo sem palavras. Eu trabalho em muitas casas que eles não me permitem falar de Jesus, que são casas de judeus. Eu pergunto, eu posso orar? Ninguém rejeita. O problema é que quando eu estou na casa do judeu, eu tenho que prestar atenção na minha oração, que se eu falar no nome de Yeshua, pronto, perdi o trabalho, perdi tudo. Então eu tenho que orar e falar, no nome Hashem, que é outro nome de Deus que a gente usa, apenas o nome. Como? O nome. Como é o nome de Deus? O nome. Mas como? O nome. E não dá para pronunciar o nome de Deus. Tá bem? Então, nós vamos tomar o vinho. E agora você vai dizer, qual é o cálice que você vai usar? Já passamos da santificação, já passamos da salvação ou das pragas, já fomos remidos, então vamos para o louvor. Louvar e adorar o Senhor. Ok? Enquanto eles estão distribuindo, deixa eu falar uma coisa para vocês. 3 anos atrás, um pastor lá de Ponta Grossa, no Paraná, me convidou para participar de um programa de rádio via internet. Aí, rapaz, eu já tenho trabalho, minha agenda é cheia. Não, dá uma palavra, domingo de manhã, 9 horas da manhã. Tá bom. Aí eu fiz uma mensagenzinha que eu chamo de arroz com feijão, e soltei lá na internet. Gente, deu uma explosão no site dessa rádio. E hoje de manhã, 9 horas antes de eu vir para cá, eu estava pregando na rádio. Tinha 3.700 pessoas me ouvindo em 62 países. Não é pouca coisa. Hoje à noite às 6 horas, eu vou sair daqui correndo para o aniversário da minha filha. Hoje à noite às 6 horas, eu vou estar pregando em inglês na mesma rádio. Domingo passado aconteceu um negócio que deixou a gente assim. Eu estou acostumado a ter 3.500, 3.700 pessoas ouvindo a gente. A maioria no Brasil, aqui nos Estados Unidos, 60 países. Mas domingo passado aconteceu um negócio do outro mundo. O terceiro país que mais me ouviu pregar domingo passado foi na Arábia Saudita. O povo está sedento, gente, da palavra de Deus. O povo está querendo. Você sabe que na Arábia Saudita é proibido pregar o evangelho. Mas as pessoas entram na internet e ouvem o Rabino Jaime pregar que Jesus é o Senhor. Depois no final eu vou botar o link ali do rádio. O culto aqui, a escola dominical começa que horas? 9h30. 8 horas da manhã aqui, você pode ligar no seu celular, você pode se arrumar enquanto está ouvindo o que eu vou pregar. Tá bom? Alright, todo mundo já recebeu o pão e o vinho? Então nós vamos começar pela bênção do vinho. Tá ali, ó. Quer repetir comigo? Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Boré Pri Hagafen
Em hebraico, quando você tem um C e um H, você fala um R bem lá de dentro. Um Baruch. Baruch. Ó, tem um irmão ali que não recebeu. Então, bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo. Opa, meu computador falou ali. Que criou o fruto da vide. E eu botei ali João 15:1. Isso aqui não é coisa assim que Deus me dá a revelação e eu boto. Pessoal, quando eu fiz isso a primeira vez na sinagoga, o pessoal falou: What is this? Isso é a Bíblia. João 15:1, Jesus falou assim: eu sou a videira verdadeira. Se você não beber de Jesus, meu amado, você precisa se converter. Right? Tá todo mundo tem? Todo mundo pronto? Então, cadê o pastor André? Foi buscar mais? Eu espero por ele? Sem o pastor é ruim. Então eu vou adiantar aqui, depois eu volto, quando o pastor André vem. Tá, aqui estão os meus contatos. Como é que você pode me achar? Você pode me achar na minha sinagoga, fica na Staples Mill, quase esquina com Perham. É num prédiozinho da Virginia Christian Alliance. Que é, André? Hã? Responde, pastor André. Responde aí que essa é para você. Todo aquele que recebeu Jesus como seu Salvador pode ter acesso. Pronto, então tem a minha resposta. Qualquer um que é salvo em Jesus. Mas eu não sou batizado ainda, não tem problema. Você é salvo, pode tomar ceia. Tá certo, André? Vai. Tá, meus contatos. Então você me encontra na sinagoga. O Haulan significa a luz do mundo. Or é luz, Ra é o. Aí, como português, ou você, como os americanos falam, por que brasileiro quando chama o fulano, é o costume mineiro. Ou você me encontra no Facebook como Rabino Jaime, ou na rádio. Você quer ouvir a rádio todo domingo 8 horas da manhã? Você pode vir qualquer hora, mas o meu programa é só domingo 8 horas da manhã, tá ali, você pode copiar, ou depois pode pegar. Vamos voltar então. What? Vai. Tá, vamos dar para a bênção do vinho, tá bom? Como é que você faz, André? Fica em pé, sentado? A gente tem o costume de ficar em pé porque está falando com Deus. E quando a gente está falando com Deus, a coisa muda. Agora, deixa eu te dizer uma outra coisa que o judeu não faz. Judeu não ora de joelho, não. Só quando Deus manda. O costume judaico é orar sempre em pé. Bom? Agora, se você não pode ficar em pé, não tem problema. Alright. Então, vou lá. Baruch, ok, vou fazer igual na minha sinagoga, tá? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Borei pri hagafena. Amém. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, que criou o fruto da vida. Esse eu tenho que pensar, que senão eu erro. Amém? Então, semelhantemente como o Senhor Jesus fez e mandou, vamos fazer. Vamos beber do vinho. E a segunda bênção, a bênção do pão. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzvi lehem min haaretz. Amém. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que faz o pão vir da terra ou do chão. É a terra que produz o pão. Ok? E aí eu coloco alguém, João 6,48. Mas não tem isso no livro de oração. Isso aqui é
o livro de oração que a gente usa. Mas não tem isso no livro de oração, né? Mas está na Bíblia. Para mim a Bíblia é a autoridade maior. O que é que fala João 6,48? Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aleluia! Eu sou. Isso é poderoso. Ele fala assim, ó, aquele pão que vocês comiam lá no deserto, maná, era uma benção, mas eu sou o pão da vida. Right? Então, semelhantemente como o Senhor fez, a gente vai receber a representação do corpo de Jesus, que foi partido por nós. Comando. Right. Pastor André, eu posso dar a benção a Arônica, depois você continua daqui. Tudo que judeu faz, judeu religioso, tem judeu que não crê em Jesus, que não crê em Deus, tem judeus... Eu vou te escandalizar, Você sabe qual é a capital mundial do movimento gay? Tel Aviv. Você vai em Tel Aviv, rapaz, Tel Aviv para Sodoma tá quase ali. Quase ali. E eu gosto de Tel Aviv, uma cidade muito bonita. Parece o Recife limpo e melhorado. Mas é terrível, tá bom? Agora, quando o judeu ama o Senhor, e quando recebe a revelação que Jesus é o Messias, as coisas mudam, tá bem? Estou vendo muita gente olhando para o relógio, deixa eu dar a benção arônica aqui, antes que você mande eu calar a boca. Eu conheço crente, gente. Em agosto vai fazer 50 anos que eu aceitei Jesus numa Santa Amada Igreja Batista. Eu aceitei Jesus na capital da Bahia, que é... Não, a capital da Bahia é Osasco, São Paulo. Tem mais baiano em Osasco e São Paulo do que em Salvador. Foi lá que eu aceitei Jesus. Então eu vou dar a bênção arônica que Deus mandou Arão dar essa bênção para os filhos de Israel. Alright? Ivarech Adonai verishmereha, Yai Adonai panavelecha viruneka, Isa Adonai panavelecha veasem lecha, Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, te dê paz completa. E, gente, só tem uma maneira da gente ter paz, é se a gente tiver o príncipe da paz, Jesus, Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor André.